O estudo das variações anatômicas humanas revela fenômenos extraordinários que desafiam os limites biológicos. Esta compilação apresenta 10 casos notáveis de indivíduos com partes corporais suplementares ou atípicas, ilustrando a resiliência e a complexidade inesperadas do corpo humano. Os 10 casos mais surpreendentes de nascimentos com partes corporais suplementares. Número 10. Jasmine Tridevil, a mulher dos 3 seios. Jasmine Tridevil gerou uma intensa onda midiática em 2014, quando afirmou publicamente ser a primeira mulher no mundo a possuir um terceiro seio totalmente desenvolvido, posicionado entre os seus 2 seios naturais. Este caso é excepcional, pois reivindica uma forma extrema de polimastia, ou seja, um seio completo, incluindo tecidos glandulares, potenciais ductos lactíferos e um mamilo funcional, o que a distingue dos casos frequentes de politelia, mamilos supranumerários, que geralmente são estruturas vestigiais menores. O anúncio rapidamente polarizou a opinião pública e o meio médico, com muitos suspeitando de fraude ou de uma intervenção cirúrgica estética complexa e deliberada, possivelmente inspirada por figuras da cultura popular. Se a sua alegação fosse verdadeira, essa estrutura representaria uma aberração biológica extremamente rara do desenvolvimento mamário supranumerário, envolvendo mecanismos atípicos de diferenciação celular e migração embrionária ao longo da linha de lactação. A história de Tridevil é um estudo de caso fascinante sobre como as reivindicações anatômicas extremas são amplificadas e analisadas na era digital, onde o desejo por sensacionalismo e a propagação viral da informação muitas vezes se sobrepõem à exigência de verificação científica e médica. Número 9. Xiaolian, o transplante nasal frontal. O caso de Xiaolian é citado como um marco na história da cirurgia reconstrutiva, ilustrando uma proeza médica fora do comum em vez de uma anomalia congênita. Após um trauma grave que destruiu seu nariz, os cirurgiões tiveram de recorrer a uma técnica extremamente avançada para restaurar a estrutura facial perdida. A abordagem escolhida foi a construção de um novo nariz in situ na testa, criando uma duplicação temporária do órgão antes da sua transferência. Este procedimento de reconstrução facial de ponta exigiu a criação meticulosa de um arcabouço cartilaginoso, mais frequentemente colhido das costelas do paciente pela sua compatibilidade biológica, que foi inserido sob a pele da testa. O tecido foi subsequentemente remodelado e vascularizado durante um período prolongado, muitas vezes 9 meses, para garantir a saúde e a preparação do retalho. Este processo complexo, denominado reconstrução por retalho pediculado, é considerado o auge da cirurgia reparadora. O sucesso deste enxerto permitiu a Xiaolian recuperar a integridade facial e a funcionalidade nasal essenciais, transformando uma jornada de desfiguração traumática num exemplo espetacular da resiliência humana e das capacidades restauradoras da medicina moderna. Número 8. Israel Larig, o homem com uma orelha implantada no braço. O caso de Israel Larig se distingue radicalmente das anomalias congênitas, inserindo-se no domínio da modificação corporal intencional e da bioengenharia artística. Este artista australiano optou por implantar cirurgicamente uma orelha no seu antebraço, um passo que exigiu uma década de negociações para encontrar um cirurgião plástico que aceitasse realizar este procedimento altamente experimental. A intervenção levanta questões éticas importantes e ilustra os limites práticos da automodificação corporal. A orelha foi inicialmente cultivada pela inserção de um arcabouço sob a pele do braço, permitindo que os tecidos do corpo se desenvolvessem e se integrassem em torno da estrutura. O objetivo de Larig vai além da estética. Ele ambiciona integrar um sistema eletrônico no órgão artificial, incluindo um microfone e uma conexão Wi-Fi, transformando assim o seu braço num órgão auditivo estendido. Segundo ele, isso lhe permitiria captar os sons do mundo permanentemente, esbatendo a fronteira entre o corpo biológico, a arte performática e a tecnologia cibernética. Número 7. Arshit Ali Khan, o jovem com uma cauda vestigial. Arshit Ali Khan, um jovem rapaz indiano,
nasceu com uma estrutura caudal vestigial, uma cauda de 17 centímetros que se estendia a partir da sua região lombar. Este fenômeno é extremamente raro em humanos e tem frequentemente profundas implicações culturais. Em certas regiões da Índia, tais excrescências são por vezes interpretadas como manifestações divinas, levando à elevação imediata de Khan ao estatuto de figura quase divina na sua comunidade. Medicamente, esta excrescência foi confirmada como uma cauda verdadeira vestigial, pois continha estruturas ósseas, vértebras rudimentares e tecido conjuntivo, distinguindo-a de excrescências de pele ou gordura. Embora venerado, este apêndice gerava dificuldades funcionais notáveis, afetando a sua marcha e a sua vida diária. Finalmente, Khan tomou a decisão de se submeter a uma intervenção cirúrgica para a sua remoção. Esta operação, embora pondo fim ao seu estatuto religioso excepcional, permitiu-lhe levar uma vida mais comum e sem as restrições físicas e a pressão social associadas a esta rara malformação da coluna vertebral. Número 6. Mark Wahlberg. O terceiro mamilo. O ator Mark Wahlberg desempenhou um papel involuntário mais significativo na normalização da politelia, ou a presença de um terceiro mamilo ao tornar pública a sua própria condição. A politelia é uma anomalia congênita menor e relativamente comum, resultante de um desenvolvimento incompleto ou da persistência de tecidos ao longo das cristas mamárias embrionárias, também chamadas linhas de lactação, que se estendem da axila à virilha. O mamilo supranumerário de Wahlberg é geralmente descrito como pequeno e discreto, frequentemente localizado na parte inferior do peito, assemelhando-se mais a uma pinta ou a uma pequena marca do que a um mamilo completo. A transparência do ator sobre esta variação anatômica, frequentemente revelada em aparições televisivas, teve um efeito desmistificador, sublinhando a prevalência desta condição numa parcela não desprezável da população, tanto masculina quanto feminina, sem geralmente necessitar de tratamento médico. Este caso ilustra como a mediatização por uma figura pública pode transformar uma variação anatômica menor num tópico de conversa generalizado, contribuindo para a aceitação da diversidade corporal. Número 5. Paragpastva. 8 membros ao nível do tórax. Paragpastva é um caso documentado de polimélia extrema, nascido com 8 membros ligados ao seu tórax. A polimélia é uma forma complexa de duplicação de membros, uma anomalia congênita importante resultante de perturbações significativas no desenvolvimento embrionário. A reação da comunidade perante esta condição era tipicamente dividida entre uma veneração religiosa, considerando-o por vezes como uma reencarnação divina, e um medo supersticioso, o que ilustra os desafios culturais enfrentados pelos indivíduos que apresentam anomalias físicas tão pronunciadas. É crucial, de um ponto de vista científico, notar que esta condição é reconhecida como puramente patológica. Aos 6 anos, Parag beneficiou de uma intervenção cirúrgica bem-sucedida para remover os membros supérfluos e reestruturar a área torácica. O sucesso desta operação permitiu-lhe, posteriormente, adotar uma vida considerada normal. O seu caso é um testemunho dos progressos alcançados na cirurgia ortopédica complexa e da necessidade de educação científica para contrariar as interpretações sobrenaturais das anomalias biológicas. Número 4. Edward Mordrake, o homem dos 2 rostos. Edward Mordrake é uma figura lendária e trágica do século XIX, cuja história, amplamente divulgada através da literatura e das crônicas da época, cimentou o seu lugar como um dos arquétipos das anomalias crânio-faciais. É relatado que teria nascido com um caso de duplicação facial parcial, manifestada por um segundo rosto, descrito como rudimentar, mas expressivo, alojado na parte de trás do seu crânio. Este fenômeno, frequentemente categorizado como monstruosidade pela sociedade vitoriana, tornou-se notório não só pela própria malformação física, mas, sobretudo, pela extrema angústia psicológica que teria causado a Mordrake. Os relatos sustentam que Edward era atormentado por este rosto parasita, que ele descrevia como rindo
ou chorando independentemente das suas próprias emoções. E pior, sussurrando-lhe pensamentos diabólicos quando estava sozinho, o que o impedia de encontrar descanso ou paz interior. Embora as tentativas modernas de autenticação rigorosa dos detalhes da sua vida e do seu eventual suicídio esbarrem no caráter sensacionalista e folclórico das fontes, a história de Mordrake simboliza a potencial gravidade das duplicações parciais de estruturas vitais e os desafios sociais e psicológicos colocados por tais variações extremas do desenvolvimento embrionário crânio-facial. O seu caso permanece uma poderosa ilustração do impacto das anomalias físicas na saúde mental e na identidade pessoal. Número 3. George Lippert, o homem das três pernas. George Lippert, cuja notoriedade se estabeleceu no meio dos espetáculos de curiosidades em meados do século XIX, é memorável pela rara combinação de anomalias corporais, nomeadamente a presença de três pernas funcionais e, segundo alguns relatos históricos, a duplicação parcial ou total do seu coração. Nesta época, os indivíduos com grandes duplicações corporais eram frequentemente explorados comercialmente nos gabinetes de curiosidades, sendo Lippert especificamente apelidado de o único homem na Terra com três pernas. A sua trimelia funcional implicava desafios biomecânicos consideráveis para a mobilidade. A menção de dois corações, se confirmada por provas médicas rigorosas, designaria uma forma de duplicação cardíaca extremamente rara. A capacidade de Lippert de se locomover e atuar apesar da carga física e da complexidade biomecânica que os seus três membros implicavam atesta uma adaptação corporal e muscular excepcional. A sua história e a sua associação com promotores como P.T. Barnum realçam a dimensão histórica da exposição pública das diferenças anatômicas antes que os avanços médicos oferecessem alternativas para melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas sem passar pela exploração. Número 2. Abby e Brittany Hensel, as célebres gêmeas siamesas daicefálicas. Abby e Brittany Hensel são as gêmeas siamesas dicefálicas, parautapagos dicefálico, mais famosas e mais documentadas da história recente. Elas partilham um único corpo, uma única pelvis e órgãos vitais inferiores comuns, possuindo duas cabeças distintas, dois pescoços, dois estômagos e dois sistemas nervosos separados que se cruzam ao nível da medula espinhal. A complexidade da sua condição reside na necessidade de duas personalidades distintas coordenarem as suas vontades e movimentos dentro de uma única estrutura corporal. Um desafio que conseguiram superar com um nível de sincronização motora impressionante. A escolha dos seus pais de renunciar a uma separação cirúrgica devido ao risco fatal inerente ao procedimento permitiu que as gêmeas desenvolvessem uma vida codependente. A sua capacidade de executar tarefas que exigem coordenação bilateral perfeita, como a condução de um carro, onde uma gêmea controla o acelerador e a outra o freio e a direção, ilustra uma adaptação neuromotora excepcional à sua íntima e permanente união corporal. Número 1. A família da Silva. A família da Silva é um exemplo eloquente de polidactilia hereditária, caracterizada pela presença sistemática de 6 dedos nas mãos e 6 dedos nos pés em todos os seus membros. A polidactília é uma variação genética que, embora relativamente comum sob formas esporádicas, é notável aqui pela sua transmissão estável e penetração completa na linhagem familiar. Contrariamente às percepções negativas frequentemente associadas à anomalia, a família da Silva optou deliberadamente por considerar esta variação anatômica como uma vantagem. Eles acreditam que estes apêndices adicionais lhes conferem benefícios funcionais na vida cotidiana e em atividades específicas. Os membros da família afirmaram, nomeadamente, que as suas mãos e pés, com 6 apêndices, lhes permitiam ser melhores guarda-redes, goleiros, devido a uma maior superfície de preensão e melhores músicos, graças a uma destreza acrescida. Este caso é significativo pela sua genética estável e, sobretudo, pela forma como uma família pode reinterpretar
positivamente uma variação biológica, transformando-a numa fonte de orgulho e capacidade melhorada. Número 11. Momento imprevisto. Na sala de consulta do Hospital de Londres, Johnny Burns estava de pé, as suas mãos imensas roçando o chão como raízes vivas. Era chamado o homem com as maiores mãos do mundo. Desde a infância, elas tinham crescido sem regra, sem lógica, desafiando as medidas e as leis conhecidas. À sua volta, cientistas e especialistas trocavam olhares mudos, scanners, análises, teorias. Nada se encaixava. Nenhum diagnóstico, nenhuma explicação. Johnny, por sua vez, sorria calmamente. Tinha aprendido a viver com o desconhecido. As suas mãos, pesadas e poderosas, carregavam um mistério para o qual nem a ciência tinha ainda encontrado um nome para sua condição tão marcante e incompreensível. Até hoje, o Sr. Johnny Burns permanece sob o controle dos médicos que procuram desesperadamente uma resposta. Estes 10 exemplos, que vão desde variações genéticas subtis a grandes duplicações estruturais e a intervenções de bioengenharia, sublinham a incrível plasticidade e os limites por vezes inesperados do desenvolvimento humano. A exploração destas variações fascinantes enriquece a nossa compreensão das possibilidades e dos desafios colocados pela biologia humana, redefinindo a nossa percepção da anatomia e da adaptação.